Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um bate-papo importante, interessante. E, gente, hoje eu tenho o prazer de receber aqui, acabei de descobrir também que é um aniversariante do dia. Olha que coisa incrível, Rafael Valente. Parabéns, meus parabéns, parabéns pra você. Que gostoso. Parabéns, meus parabéns. Muito bem-vindo, Rafinha. Feliz aniversário. Ó, que presente. Obrigado, Samira. Parabéns. O parabéns é todo meu, assim, pra rádio, pra oportunidade, pra estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz por isso. Obrigada. Fiz questão de vir no meu aniversário pra dar esse passo pra esse novo ciclo. Tá aqui com vocês nesse Olha dia. que uma coisa assim, né? O que você fez no teu aniversário? Eu fui lá na Vibe Mundial dar uma entrevista Tá no vendo? Mundial e você. Ah, maravilhoso. Que coisa boa. Mandar um beijo pra Cristina Alcalá, que nos conectou, né? Cris, beijão. Esteve aqui ontem com a gente também, né? Uma super comunicadora também, professora, jornalista. Nos conectou. E você está aqui hoje. E o universo conecta feliz. por frequência, né, Samira? Então tudo que tem sintonia vai conectando, né, as energias. Exatamente, é disso que a gente vai falar. A gente vai falar de energias. O Rafael, ele atua com práticas energéticas e vai explicar muito isso aqui pra gente. Olha a energia que manteve, né, aqui no estúdio, coisa gostosa. Em especial, ele atua com reiki, né? Ele trabalha com o reiki, com a radiestesia, é psicanalista, eu achei lindo esse termo, humanoterapeuta. Chiquérrimo, né? Fundou o espaço Via Energia e é autor desse livro incrível que está comigo aqui hoje na bancada, Seres Energéticos. Vamos bater um papo sobre tudo isso. Eu quero falar em especial da questão energética mesmo, dessa troca de energia que nós temos entre nós e com o meio externo e também como que a gente faz para se manter, né, com a energia equilibrada, pelo menos, né, Rafael? Maravilha, é Samira. Mínimo, né? É o nosso maior desafio, é ter equilíbrio em tudo, né? O equilíbrio do sagrado, do profano, do bem e do mal, do divino, enfim, do céu e a terra. Achei legal a sua fala quando você fala desse momento que a gente está vivendo tão delicado. Muita gente sofrendo ansiedade, depressão, muita gente se sentindo vazia, né? Sem saber como cuidar da energia. E é importante, Samira, a gente entender que como seres humanos, né? Na verdade, somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana temporária, né? A gente vem para experimentar todas as emoções, né? Então, quando alguém está triste, você não deve se culpar por se sentir triste, por ter raiva, por ter medo. As emoções são legítimas, elas são do ser humano. Mas o que a gente deve buscar, Samira, é não permanecer nessas frequências, né? Então, quando eu estou na escassez, quando eu estou no apego, quando eu estou na vingança, no remorso, no ódio, a gente precisa sentir isso até para reconhecer o perdão, reconhecer a felicidade, reconhecer os bons momentos, né? Hermes Trismegisto é um sábio, né, das antigas, aí falava que tudo é dualidade. Então existe a luz e existe a sombra, mas a gente encontra equilíbrio dentro disso. Esse é o nosso maior desafio como seres humanos. É um grande desafio, né? E feliz daquele que entende que ele passa por isso. Porque muitos passam pelas situações e acham que é tudo muito normal e tá tudo certo, vai ficar triste para sempre ou vai ficar eufórico para sempre, e a gente precisa aterrar, né? Exatamente. Estamos nessa experiência humana para Exatamente. aterrar também. E o ouvinte pode nos acompanhar, né, em 95,7 FM, no nosso site vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista. Eu e o Rafael, o aniversariante do dia, achei sensacional. Nunca tinha acontecido de um aniversariante vir ser entrevistado. Tá vendo? Eu não me lembro disso. Sinal de que você e a Rádio Vibe são prestigiados, né? Não é? É isso aí. O prestígio, eu me senti mesmo prestigiada. É isso aí. Maravilhoso. Ô, Rafael, eu quero depois falar um pouquinho do livro também, mas eu quero entender o seguinte. É possível a gente sentir, a gente entender quando um ambiente
ou quando eu estou sendo atingida por uma carga negativa? Muito possível, Samira. É a coisa mais comum quando a gente está num ambiente que tem alguém alterado, que as pessoas estão brigando, o estresse no trabalho, a cobrança por resultados. O tempo todo a gente está interagindo com outras pessoas, com outros ambientes que vibram energia. Porque tudo que tem matéria, Samira, né? O nosso corpo, essa mesa, esse estudo onde a gente está agora, tudo é energia. Então, quando a gente chega no ambiente e a energia não está boa, automaticamente a gente percebe isso. Só que se você não tem consciência para entender que você não pode mudar o outro, que cada um é aquilo que a gente tem, que só pode cuidar daquilo que é nosso, a gente acaba puxando isso. Muitas vezes, Samir, até por uma questão de empatia com o outro, desejo de ajudar, de acolher, a gente puxa problemas que não são nossos, né? Quantas vezes veio alguém reclamar de uma dor, de um problema, uma questão, e você foi acolher, mas você trouxe aquilo para si, e você volta para casa carregado, cansado, desgastado, e fala, nossa, quanta coisa eu estou carregando que não é minha, né, Samir? E quando percebe que não é, né? Porque às vezes fala assim, nossa, o que me cansou tanto, o que me derrubou? E muitas vezes pode ser um telefonema. Pode ser, às vezes não está nem perto, né? Às vezes você se conecta com um problema de alguém que está longe, que te ligou, que você recebeu um e-mail do chefe, que mandou sexta-feira, 6 horas da tarde, você vai para casa chateado, Que né? acelerou o coração Acelerou. e aquilo mexeu com o organismo todo, não é? E é incrível isso, Samira, porque a energia produz uma vibração e essa vibração se conecta com a gente. Então, por exemplo, a ansiedade, muita gente sente dor de estômago quando tem muito estresse, muita ansiedade. Quando a gente termina um relacionamento, que vive um luto, que perde alguém que a gente ama, o coração fica frio, porque nessa região do coração está a nossa capacidade de amar. Então, todas essas sensações que muitas vezes carregamos e que não são nossas, isso pode gerar em nós vibrações de medo, de estresse, de angústia, de ansiedade, de insônia. Tem gente que vai para a cama com 1 milhão de problemas e não entende por que que dorme, por que que não dorme, porque coloca a cabeça no travesseiro e está lá pensando, ai meu Deus, mas e amanhã, como é que eu vou fazer? Aquele travesseiro está pegando todas essas não informações, né? E fica impregnado no quarto, no travesseiro, na cama. O pessoal do Feng Shui está aí, é uma técnica milenar para provar que a energia dos ambientes tem uma interação direta com a nossa energia também. Tem o silenciar na hora que eu recebo uma informação ou eu comecei a me sentir agitada. Um exercício legal é parar, silenciar um pouquinho para poder entender e prestar atenção se é o coração que está dando sinal, se é o estômago que está dando sinal. Exatamente, Samir. E aí Você as deve pessoas... ensinar vários exercícios interessantes. Claro, e as pessoas têm muita dificuldade de silenciar a mente, porque a mente está o tempo todo pensando, né? Então, Rafa, como é que eu faço para parar minha cabeça, para parar de pensar? Então, quando a gente está com essa angústia profunda, a minha indicação é, faça 3 respirações profundas. Inspira, enche o peito de ar e solta devagar. Faz isso por 3 vezes. E aí, Samira, você vai começar a observar o que você está pensando. A nossa capacidade de ter inteligência emocional não é parar de pensar, porque a mente foi feita para pensar. Então a gente só para de pensar se a gente estiver em coma, se a gente desencarnar, enfim. Mas enquanto a gente estiver encarnado, estaremos pensando. Mas a inteligência emocional está na sua capacidade de observar aquilo que pensa. Então na hora que eu estou com aquela carga, ai meu Deus, o meu dia hoje está terrível, para que eu saí da cama? Para e se afasta desse pensamento e observa. Por que eu estou pensando isso agora? Quando foi que esses pensamentos começaram? O que é que desperta em mim esses pensamentos? E é aí, Samira, ativando o seu observador interno, que você tem a oportunidade de mudar, de melhorar a sua energia, de mudar a sua vibração. Então, o exercício da respiração profunda e da meditação ativa muito o nosso observador interno para isso. Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento, autopercepção, com certeza. Autopercepção, interessante isso, né? É. Porque se eu sei aonde está doendo, por exemplo, a gente pode usar esse termo, a gente vai se cuidar melhor. Porque essas emoções atingem o físico. Totalmente. Sabemos disso, né? Totalmente, é. E muitas vezes, né, falando para os ouvintes da Rádio Vibe Mundial FM, que tem esse olhar holístico também, muitas vezes essas emoções podem atingir o espiritual, né?
porque a depressão, por exemplo, é uma doença que atinge a alma. Então, é claro que a gente tem que buscar tratamentos para o físico, ir no médico, tomar remédio se for necessário, mas cuidar do espiritual também. Me veio até uma questão que eu acho que eu nunca fiz para ninguém. A gente sempre fala que as doenças começam, então nós temos o campo áurico, né? As doenças elas vão se aproximando, elas vão se formando até atingir o físico. Perfeito. É possível o caminho contrário no caso de uma ansiedade? Quimicamente, o meu organismo já está totalmente desequilibrado e com isso eu atingir essa doença da alma? Na verdade, o caminho é sempre do sutil para o físico, é sempre sempre do energético para o físico. A ansiedade, a causa primária da ansiedade, Samira, é a necessidade de ter o controle, de que as coisas sejam do meu jeito. Só que quase nada a gente tem o controle. Eu não tenho controle se o chefe vai me mandar embora. Eu não tenho controle de quando eu vou morrer, de quando eu vou casar, de quando eu vou engravidar. Então, as pessoas que precisam ter o controle, elas evitam sofrer, mas sofrem por não ter controle. Então, a história começa assim. Existe uma vibração que gera um pensamento, esse pensamento gera uma sensação e essa sensação atrapalha a nossa energia. Quando você fala da relação entre estresse e o corpo físico, quando a gente libera esse estresse, esse medo, né, o que quer que tenha causado isso dá uma descarga de adrenalina no corpo. O corpo, fisicamente, ele se prepara ou para fugir ou para atacar, né? Isso vem lá dos primatas, dos nossos ancestrais, né? Quando a gente morava na caverna, o ser humano, o homem com H maiúsculo, ele queria sobreviver, né? Então, ou ele fugia ou ele atacava. E nós temos isso no nosso sistema. E isso é atingido, esse sistema é disparado pelos pensamentos. Então, tudo vem do sutil para o físico. O caminho oposto, a gente tem que pensar o seguinte: se eu já estou com ansiedade, com dor de estômago, com insônia, se isso já se manifestou no físico, eu tenho que cuidar também do energético, do espiritual, do emocional. Não adianta, então, a pessoa ser diagnosticada com uma doença, uma questão física, e não olhar para o campo energético e espiritual. Porque o físico vai tratar do sintoma, ele não vai tratar a causa. E a causa está ali. A causa pode ser emocional, Antes. pode ser espiritual, pode ser uma mudança de padrões mentais, de ter mais autoconhecimento, de ter o controle da mente, dos pensamentos, né? Então, o holístico, ele vem, né, como é chamado hoje, as terapias integrativas. Elas vêm integrar os tratamentos convencionais que a medicina oferece hoje. E de que forma que nós podemos utilizar, né? Você tem algumas técnicas de trabalho holísticas, né? Quando a gente utiliza alguma delas, a gente pode manter esse distanciamento da energia negativa que ainda não me atingiu e eu não quero que me atinja? Exatamente, Samira. O que a gente pode fazer sempre, aquilo que está ao nosso alcance, é cuidar de nós mesmos. Então, cada um pode cuidar de si. Porque a espiritualidade, Samira, dá a todos nós o direito do livre-arbítrio. O direito de ir e vir, de querer ou de não querer. Então, a gente não tem o poder de mudar o outro. Quando eu vejo que o outro, quem quer que seja o outro, pode ser o maridão, pode ser o chefe, pode ser um amigo. Quando eu vejo que o outro não está numa boa vibração, o que eu posso fazer é cuidar de mim mesmo. Então, eu elevo a minha energia, o meu padrão. Eu falo que a energia, Samira, é como ondas de rádio, né? O pessoal que está ouvindo agora a rádio Vibe Mundial FM, ela tem uma frequência, né? A frequência é 95.7. Então, se eu sintonizo o rádio nesta frequência, eu vou ouvir a informação que a rádio está trazendo. Mas se eu mudo a frequência, eu passo a ouvir uma outra coisa. Então, quando você sai da faixa, você cuida da sua energia, mas não muda o outro, você automaticamente não está conectado nessa vibração negativa do outro. E isso não quer dizer que você não vá acolher o outro, mas você Claro. está se cuidando para não ser Absorver. atingido, para absorver. Para não ser a tal da esponja. O tal da esponja que a gente absorve e depois derruba, né? Porque a gente quer fazer tudo para todo mundo, a gente quer Uma hora acolher, acaba. né? É a tal da síndrome do super-herói, da Mulher Maravilha, que é carregar o mundo nas costas, isso pesa, né? Então, saber separar. Apesar de eu ter a capacidade de ter empatia com o outro e de acolher e de estar junto, por exemplo. Vou dar um exemplo do que está acontecendo agora no Brasil. A questão do Rio Grande do Sul, das enchentes, né? Como é que a gente não
se solidariza com a tragédia que aconteceu lá. Quantas famílias desabrigadas, quantas pessoas que morreram, entes queridos, os animais que foram abandonados, né? Então, a gente vê isso no jornal, a gente pode fazer doação, até muita gente pode se voluntariar, ir para lá né, e ajudar nas roupas, ajudar no que for necessário. Mas, se eu deixo isso atingir o meu emocional, a ponto de tirar o meu sono, a ponto de drenar a minha energia, como é que eu vou poder cuidar deles também? Então, eu só posso cuidar do outro a partir do momento que eu estou cuidando de mim também. A gente só dá para o outro aquilo que a gente tem, né? Então, não é coerente eu ter esse comportamento da síndrome do super-herói e de querer carregar o mundo nas costas, mas não estar cuidando de mim mesmo. Sim. Essa é uma das razões, Samira, uma das principais razões que as pessoas se adoecem emocionalmente por questões que às vezes elas não têm o controle de mudar. E aí elas se adoecem por isso. E a gente não tem controle de um monte de coisa De nessa quase vida, nada, né? Não é verdade? A gente pode controlar, a gente pode fazer a nossa parte, mas o controle mesmo a gente não tem muito. E quando a gente fala disso, a gente pode estar falando também do teu livro, né? Perfeito. Os seres energéticos. Seres energéticos somos nós? Todos nós somos seres energéticos. A gente tem uma parte, eu falo da nosso ser multidimensional. Nós temos 5 dimensões, Samira. A dimensão física é essa que a gente já conhece, o nosso corpo físico, nossos órgãos, nossos ossos. E a gente tem a dimensão energética dos nossos chakras. O pessoal que trabalha com reiki, com radiestesia, com chakra, conhece essa dimensão energética. A gente tem a dimensão mental, do nosso racional pensante, as crenças limitantes, os nossos pensamentos acelerados, a dimensão emocional daquilo que a gente sente. Então, o medo, a culpa, a raiva, o ódio, a alegria, tudo isso são frequências emocionais. A dimensão espiritual e a dimensão energética. Acho que eu falei das 5, físico, mental, emocional, espiritual e energético. Essas são as 5. E eu me debrucei nesse livro para falar de tudo isso. Por que que tem momentos que a gente sente que a nossa energia está sugada? Como é que a gente pode cuidar dela? Quais são as práticas que podem elevar a nossa mediunidade, a nossa conexão à espiritualidade, sem necessariamente ter cunho religioso, né? Sem uma doutrina? Então, é um estudo, é um apanhado que eu comecei a fazer quando eu tive um câncer, Samira, na tireoide, em 2016. Eu tive depressão. Então, eu já tive nesse lugar. Você teve dessas depressão emoções. por causa do câncer? Eu tive um câncer e em seguida a depressão. Tá. E aí eu achei que eu ia morrer, que eu não ia sobreviver ao tratamento. A gente tem esses pensamentos, A né? cabeça passa por É uma muito turbulência pesado. em qualquer momento desse. É muito pesado. Então, a partir desse momento, Samira, eu fui entender por que que eu tive esse câncer na tireoide, o que que causou isso no sentido da espiritualidade, da energia, quais foram as causas. E fui descobrir lá atrás que a gente tem um chakra aqui na garganta chamado de chakra laríngeo, que cuida da nossa comunicação. Então, quando a gente não comunica aquilo que a gente sente, por exemplo, eu não tenho energia para ficar cuidando de uma pessoa a todo momento, mas eu não sei dizer não. Eu não quero machucar, eu não quero magoar. Então eu fico fazendo pelo outro para não desagradá-lo, pelo medo de que ele me reprove, né? Então, nesse momento, eu não estou trabalhando bem a minha comunicação. Quando eu não comunico, Samira, a minha verdade, a minha integridade, isso dá um desalinhamento no campo energético do chakra laríngeo e pode provocar doenças de garganta. Então, eu que sou geminiano, né, faço aniversário em 28 de maio, eu tenho a potência da comunicação, mas ao não usá-la, ao negar, a ter medo de me expressar, a timidez, a vergonha do que os outros vão pensar, isso me adoeceu. Então, a questão aí também é de ter atitude. Claro. Mas a partir do momento que a gente sabe de tudo isso, todos os processos energéticos podem ser aproveitados. Exatamente. Um reiki, por exemplo, no chakra laríngeo. Exatamente. O reiki, a radiestesia, as práticas de meditação para os chakras. A gente tem diversas técnicas holísticas que fazem desbloqueio dos chakras. Mas é interessante, Samir, esse link, a gente entender o seguinte. A primeira coisa, eu preciso ter consciência desse processo, né? Porque quando eu não tenho consciência de que agir não íntegro a minha verdade, isso me adoece, eu estou sempre dependendo que o outro me valide, né? Eu tenho medo de me posicionar, de dizer não, eu tenho medo que as pessoas me abandonem, o medo da rejeição. Então, tudo isso, Amira, faz, como você falou, é importante entrar em ação. Mas por que que eu não estou entrando em ação? O que está me motivando a ficar preso nesse lugar? Tem algo atrás, né? Não é?
E geralmente a gente tem crenças limitantes da nossa personalidade, da nossa criação com os nossos pais, da convivência na escola. E tudo isso é abordado no livro desde o momento que você nasceu, dos seus karmas de vidas passadas. O que são karmas? Por que a gente tem que resgatar esses karmas? Como é que a gente pode evoluir pelo olhar da espiritualidade e da energia? E eu tô vendo aqui que você detalha, né, todos os chakras, Todos os chakras. as nossas emoções. Os nossos 7 corpos sutis, essas dimensões que eu coloco, a física, emocional, mental, espiritual. Eu falo muito sobre a nossa relação com os nossos pais. Muita gente com problema com papai e mamãe aí querendo entender. Rafa, como é que eu posso crescer diante da vida se eu não tenho uma boa conexão com a mamãe e com o papai? Tá tudo aí abordado no livro. Tudo explicadinho, né, para as pessoas poderem ir atrás também de um resgate. Exatamente. Né? O convite é um despertar espiritual a partir do momento que você está hoje com a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho. Eu tenho dificuldade de crescer profissionalmente. Então, de onde é que isso vem? Como é que eu posso mudar? Como entrar em ação? Pelo olhar da energia, essas respostas estão no livro, Seres Energéticos. Tem resposta, a gente só precisa ir atrás delas. Você dá curso? Sim, toda terça-feira às 21 horas, excepcionalmente hoje, como é meu aniversário, não tem. Hoje ele só veio no Mundial hoje UFC. foi só aqui. Mas toda terça-feira, 21 horas, eu dou uma live gratuita, todo mundo pode participar, para aprender a fazer uma meditação energética, para se conectar com o seu eu superior, com o olhar holístico, e a partir disso você começar as limpezas dos chakras, fazer tratamentos espirituais. O primeiro ponto, inclusive eu falo sobre isso no livro, Samira, o primeiro ponto de qualquer prática energética e espiritual é reduzir os pensamentos da mente. É aprender a desacelerar esses pensamentos. E a partir disso, tem N técnicas que você pode desenvolver. Então, esse primeiro passo eu ensino para as pessoas toda terça, 21 horas. Olha que maravilha. Depois é um mergulho interno, né? E a partir daí a gente começa a agir diferente, a se relacionar com as pessoas de forma diferente, mas principalmente a se respeitar mais. A trabalhar os nossos limites, né? Aprender a dizer não, a não ficar tão conectado com aquilo que o outro espera que eu seja, né? Quanta gente, por exemplo, vive em função de agradar a mãe, o pai, o marido, os filhos, e esquece de si mesmo, se entristece, se perde em si mesmo. É verdade. E no dia a dia mesmo, né? Vão surgindo situações e de repente você se vê envolvido em uma determinada situação e depois você nem entende o porquê. E Exato. aquilo está te ferindo. Né? Exatamente. E com essas técnicas você consegue desbloquear e ir para a vida. E é isso, Samira. Quando a gente muda a nossa postura, o nosso interno, o nosso externo muda completamente. Então, aquilo que eu não posso mudar no outro, eu vou mudar em mim, porque isso muda a minha relação com o outro e a partir disso é uma outra dinâmica. E se o outro não for importante, ele simplesmente se desconecta. Exatamente. Porque a vida é feita de conexões, né, Rafa? E de ciclos, né? A gente tem que ciclos. aprender a encerrar ciclos, a desapegar, a não querer que as coisas sejam só do nosso jeito. Tudo isso está relacionado ao nosso equilíbrio emocional também. Tem gente que vem e fica na vida da gente um bom tempo, outras pessoas não ficam, né? Simplesmente passam. A verdade, Samira, é que a eternidade está aí para todos, mas Isso nós aí. seremos eternos com nós mesmos, né? Os outros estão sempre de passagem, né? Ter esse olhar para o nosso espiritual é muito importante, né? Porque essa Perfeito. evolução, ela é nossa. Exatamente, depende de cada um. Não é? Uhum. Quem quiser contato com você, ainda temos 2 minutinhos, mas quem quiser contato com você, conhecer bem o teu trabalho e adquirir o livro. Tá. O livro está no site seresenergéticos.com.br. É venda direta, então? Venda direta, tá com frete grátis para todo o Brasil. Quem comprar o livro físico ganha o livro digital e o audiobook. E no meu Instagram, @viaenergia, tudo junto, Via Energia. Toda terça-feira, 21 horas, tem meditação de graça lá para a turma. Eu tô com o pessoal fazendo lives e aprendendo a trabalhar a nossa energia, nossa espiritualidade. E com certeza você se modifica a cada dia, a cada exercício, não é, Rafa? É uma troca maravilhosa, Samira, é uma troca. Tudo aquilo que a gente leva para o outro, a lei kármica nos devolve, né? Então, quando a gente leva a luz, a gente recebe luz de volta. E entender essas leis em movimento faz diferença na nossa vida. Completamente. Isso muda a sua forma de interagir com o mundo, né? Fica menos reativo e tem inteligência emocional.
Fala-se muito hoje também da inteligência espiritual, né? Perfeito. Perfeito. Que depende de todos esses aspectos, mental, energético, emocional. Acho que se a gente começa a fazer um estudo mais profundo, a gente vai muito mais além, né? Vai descobrir até outros. Não é? O gostoso da vida, Samira, é que a evolução é eterna, né? A gente está sempre em evolução, né? Estamos aqui para isso, Não né? é? Não tem linha de chegada. Rafinha, obrigada, prazer, meu viu? querido. Então, repete o Instagram, @Via Energia. Via Energia. E quem quiser o livro, Seresenergéticos.com.br. Seres Energéticos, que é o nome do livro, gente. Seresenergéticos.com.br. Obrigada, Rafa. Obrigado. Sucesso para você. Pra nós. Feliz aniversário. Que gostoso terminar o programa assim, né? Feliz Maravilhoso. aniversário, que Deus te abençoe imensamente. Amém, Samira. Viu? Muitas bênçãos Muita para paz. nós, viu? Ó, repararam o sotaque mineiro? É isso aí. Gente Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial. E você? Um grande beijo. Até lá.